Boa noite, Karine, tudo bem? O nosso grupo ficou responsável pelo tema da esclerose múltipla. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o tema. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito e etiologia da doença. A esclerose múltipla ela é uma patologia autoimune que ela causa a desmielinização da bainha de mielina dos neurônios. Essa é uma doença desmielinizante mais comum e mais frequente na população mundial, e ela chega a afetar até 2,5 milhões de pessoas. A idade mais ou menos entre as pessoas afetadas por essa doença é dos 20 aos 40 anos, e geralmente as mulheres são mais afetadas que os homens. E também a gente tem uma lista de alguns países que são os mais afetados, e é importante falar sobre que apenas a região sul e sudeste do Brasil são as mais afetadas. E a sua etiologia, assim, ela não é muito exata, ela não é muito bem determinada ainda. Os estudiosos acreditam que a reação autoimune ela é modulada por fatores genéticos e até mesmo pode ser acarretada por infecções virais que foram adquiridas na infância, como, por exemplo, o vírus Epstein-Barr. E a gente também tem que levar um grande fator em consideração, que é o fator da hereditariedade, que o grau de parentesco entre os afetados por essa patologia também influenciam nas pessoas terem ou não essa doença. Os parentes de primeiro grau que possuem a patologia, eles aumentam a taxa de 10 a 20 vezes para o desenvolvimento da doença dos parentes próximos, e já nos casos de gêmeos homozigóticos ou dizigóticos, essa taxa também varia. Nos gêmeos homozigóticos, a taxa de concordância da doença entre os dois irmãos são de 25 a 30%, e já nos casos dos gêmeos dizigóticos, ela cai bastante. Apenas de 2 a 5% dos casos, ambos os irmãos são afetados por essa doença. Os genes associados à esclerose múltipla estão ligados ao complexo de histocompatibilidade. Pode-se citar como exemplos os alelos HLA-DQ6 e o DQA0102. Alguns fatores são considerados agravantes para a esclerose, como polimorfismo em genes reguladores da resposta inata e adaptativa, bem como os polimorfismos de nucleotídeo único estão relacionados com a evolução clínica da doença e também com os padrões de lesões neuropatológicas. Não se sabe ao certo como os genes relacionados a essa patologia atuam na regulação da resposta imunitária e como interagem a fatores ambientais. Mas se sabe que a exposição à luz solar é um dos principais fatores ambientais pelo fato de ser responsável pela síntese de vitaminas D na pele, sendo que uma menor síntese de vitaminas resulta num risco maior de adquirir a esclerose múltipla. O tabagismo também é um fator de risco para adquirir essa doença, bem como obesidade na infância e a desregulação da microbiota intestinal, sendo essa última mediada possivelmente por alterações na produção de citocinas pró-inflamatórios por linfócitos T helper 17. A resposta inflamatória e imunitária dessa doença é do tipo T helper 1 e T helper 17, com linfócitos TCD4 e TCD8, macrófagos e microglia ativados, células dendríticas, astrócitos, moléculas MHC2, perforinas e citocinas. Os linfócitos T ativados regressam ao sistema nervoso central e aderem ao endotélio por meio de alfa-integrinas e seus receptores, além das selectinas e seus ligantes. Essa migração através da barreira hematoencefálica é propiciada pela liberação de metaproteinases que clivam o receptor e participam ligando os pés vasculares dos astrócitos à membrana basal. Os linfócitos TCD4 são reativados após a interação de seus receptores com os antígenos de mielina. Os linfócitos TCD8 e os macrófagos e a microglia são as células efetoras da resposta imunitária do tipo T helper 1 e estão presentes nos sintomas iniciais da esclerose múltipla, bem como há evidências de que a resposta imunitária humoral também atua nas lesões. Podem ser identificadas diferentes frações de IgG no licor de pacientes com esclerose múltipla.
Porém, assim como na imunidade celular, não é possível dizer se a destruição de mielina é mediada por anticorpos contra determinantes antigênicos da mesma ou somente contra a mielina já lesada, a qual se expõe a tais determinantes. O mecanismo de destruição da mielina envolve resposta imunitária do tipo T helper 1 e T helper 17, com a participação dos linfócitos TCD4 e CD8, de macrófagos ativados, além da imunidade humoral, com envolvimento de anticorpos antimielina que ativam o complemento e promovem fagocitose via opsonização. O curso da doença varia bastante. Há 4 formas. A primeira é a remitente recorrente. A mais comum acontece em 85% dos casos. Ela é caracterizada por surtos, com episódios agudos, seguidos de recuperação completa ou quase completa, espontaneamente ou após o tratamento. Segunda forma é a primariamente progressiva, com evolução gradualmente progressiva, sem período de recuperação e sem a ocorrência de surtos. A terceira forma chama-se primariamente progressiva com surto. Ela é mais agressiva que as outras formas, com surtos que acontecem com evolução progressiva desde o início da doença até o seu fim. E a quarta forma é a secundariamente progressiva, com uma progressão contínua de déficits, com ou sem surtos sobrepostos. Como as placas podem ocorrer em qualquer parte do sistema nervoso central, as manifestações clínicas variam bastante. As principais manifestações são a perda parcial da visão, por comprometimento do nervo óptico, ataxia, por conta da lesão do cerebelo, diplopia, disartria e disfagia, por envolvimento do tronco encefálico e a interrupção das fibras dos fascículos longitudinal medial, a fraqueza muscular e paretesia dos membros, que ocorre por conta do comprometimento da medula espinhal, e o distúrbio cognitivo de movimento, que surge em 40% dos casos por conta da desmielinização da substância cinzenta cortical. Bom, dando agora uma continuidade à nossa apresentação, vamos começar a falar sobre as características das lesões de esclerose múltipla. Inicialmente falaremos sobre as microscópicas, que são caracterizadas pela desmielinização, infiltração de células inflamatórias, atrofia neuronal e formação de cicatrizes gliais. Todos esses aspectos contribuem para a interrupção da transmissão dos impulsos nervosos e para a progressão da doença. Para começar, vamos falar da desmielinização, que é o aspecto mais distintivo da esclerose múltipla e é caracterizado pela perda da camada de mielina que reveste os axônios nervosos. A bainha de mielina é uma camada fina de gordura que envolve os axônios nervosos e auxilia na transmissão rápida e eficiente dos impulsos. Quando essa bainha é danificada ou perdida, a transmissão dos impulsos acaba ficando comprometida, o que pode resultar em sintomas neurológicos como fraqueza muscular, dificuldade para andar, fala arrastada e problemas na visão. Outro ponto que a gente traz aqui como uma característica microscópica é a infiltração de células inflamatórias no local. Isso ocorre a partir do aumento da presença de linfócitos e células macrofágicas na área da lesão, que produzem moléculas inflamatórias que podem danificar ainda mais a bainha de mielina e os neurônios. Outra característica muito importante também é a atrofia neuronal, que é caracterizada pela perda de massa celular nos neurônios na área lesionada e também traz uma característica muito distintiva pelo microscópio, que é a diminuição do tamanho das células nervosas. Essa característica ela pode ser observada a partir da identificação da ausência de dendritos e axônios e também a partir da observação da redução da quantidade de tecido nervoso no local. E por último, mas não menos importante, temos a formação de cicatrizes gliais, e que é um processo de reparo que proporciona a formação de um tecido cicatricial que substitui a matéria branca que foi danificada pela lesão. A glia é um tipo de célula nervosa que desempenha um papel importante na manutenção da integridade do sistema nervoso e também na defesa contra danos. Na esclerose múltipla, que é o tema do nosso trabalho, as células glia respondem aos processos já citados e também à hipertrofia e hiperplasia celular. Macroscopicamente, a lesão básica encontrada é a placa de desmielinização. Ela é quase sempre múltipla e pode variar de poucos milímetros a vários centímetros. Ela pode ser rosa ou cinza, com limites nítidos ou irregulares.
A placa é encontrada principalmente perto dos ventrículos, próximo ao ângulo superolateral dos ventrículos laterais e na região subpial. Elas são identificadas com precisão por ressonância magnética. O nervo, quiasma ópticos, os núcleos da base, o tálamo, o tronco encefálico e a medula espinhal também são comumente atingidos. As placas antigas são altamente demarcadas, enquanto as mais novas apresentam limites imprecisos. Em caso de lesões crônicas, há perda axonal e redução dos oligodendrócitos, que usualmente se apresentam com poucas células e perda brusca de mielina, principalmente no meio da placa. Em caso de longa duração, observa-se a atrofia cerebral com alargamento dos ventrículos laterais. Essas são as nossas referências utilizadas no trabalho e agradecemos a sua atenção.